Irmãos, boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 21. Segundo Reis, capítulo 21. Vamos primeiro, orar. E na medida que a gente for expondo, a gente vai lendo. Hoje nós vamos começar um pouco diferente. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, como foi dito aqui, por Tu nos proporcionar mais um dia, mais um momento aqui na Tua casa. Fala conosco, Senhor. Tu conheces as nossas necessidades e que nós possamos compreender a Tua palavra. Que nós possamos aplicar a Tua palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho que foi pastor Rony que nesses últimos dias ele falou sobre alguns reis de Israel. Eu particularmente, eu gosto muito de ler a vida dos reis de Israel. Porque eu acredito que a gente tira grandes ensinamentos para a nossa vida. Hoje nós vamos ver a história do rei Manassés. Irmãos, o ideal seria a gente começar bem e terminar bem. Isso em tudo da nossa vida. O nosso casamento era para começar bem e terminar bem. Você não vai viver 50 anos de casado só porque é crente. Você tem que viver 50 anos de casado bem. Você tem que começar bem e você tem que terminar bem. Do mesmo jeito no nosso trabalho, né? A gente precisa começar bem e a gente precisa terminar bem. Infelizmente nem sempre é assim, né? A gente começa num canto bem, mas às vezes a gente sai e deixa as portas todas fechadas. A gente começa bem, mas a gente não termina bem. E olhando para a nossa vida espiritual, esse é o nosso grande desafio. É nós começarmos bem e terminarmos bem. Mas nem sempre é assim. Você não precisa abrir, mas a Bíblia fala do rei Azarias, que está em 2 Crônicas 26. A Bíblia vai nos dizer que o rei Azarias, ele começou bem. A Bíblia vai dizer que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas permitiu que os altos permanecessem. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas ele permitiu que o povo de Deus ainda subisse ao monte para oferecer sacrifícios a Deus, a deuses pagãos. E a gente vai ver que ele não terminou bem. Muitas vezes, para a gente continuar bem, a gente precisa ser decidido. A gente não pode negociar o que é inegociável. E a Bíblia vai dizer que Azarias exaltou o seu coração e por causa disso Deus o deixou leproso. E Azarias vai morrer separado de tudo e de todos. Até porque lepra nesse tempo aqui era uma doença contagiosa e quem tinha lepra era separado de toda a comunidade. Então aquele rei que começa bem, que faz grandes prosperidades econômicas em Israel, a Bíblia vai dizer que ele termina mal. Mas nós vamos ver aqui que o rei Manassés é um caso atípico. Por quê? Porque o rei Manassés, ele começou mal, mas ele termina bem. Ele começou mal e ele termina bem. E se eu pudesse dar um tema à vida de Manassés, eu diria o seguinte: a graça e a misericórdia de Deus é real na vida de um arrependido. Vamos ver que o mais improvável dos reis, quando ele se arrepende, ele recebe graça
e misericórdia do Senhor. Essa primeira parte, ela é mais uma parte biográfica, em que a gente vai ver sobre a vida de Manassés. Então ela é mais uma parte mesmo, só falando sobre a vida dele. No final é que nós vamos aplicar tudo isso que nós estamos vendo. Segundo Reis 21, vamos ler do verso 1 ao 2. Fica com tua Bíblia aberta. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efsibá. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. O capítulo 21 vai nos dar a biografia da vida de Manassés. Primeiro, nos diz que começou a reinar aos 12 anos de idade. Manassés era filho do rei Ezequias, um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Os comentaristas vão dizer que Ezequias tinha 42 anos quando Manassés nasceu. Então isso significa que Manassés nasceu 3 anos depois da doença de Ezequias. Lembra da doença? Põe em ordem a tua casa, que eu vou te levar. E ele vira para a parede, ora ao Senhor, e o Senhor dá mais 15 anos a ele. Então, os comentaristas vão dizer que Manassés nasceu 3 anos depois desse acontecimento. Mas a Bíblia vai dizer que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, quando a gente olha, a gente vai perceber que Manassés não cresceu em um lar ímpio. Manassés não cresceu em um ambiente onde a palavra de Deus não fosse pregada e não fosse vivida. Segundo Reis 18:3-5, vai dizer assim: Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, confiou no Senhor. Olha só, irmãos, depois dele não houve seu semelhante, não houve quem fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem os que foram antes dele. Ou seja, nos dar a entender que Manassés foi instruído na lei de Deus. Manassés era filho de crente, tinha exemplo em casa. Manassés cresceu na verdade. Mesmo assim, a Bíblia vai nos dizer que Manassés tornou-se um perverso. Manassés não tinha desculpa. E algumas pessoas não têm desculpa. Nós não temos desculpas. Nós temos acesso às Escrituras. Nós sabemos o que Deus gosta e o que não gosta. Irmãos, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Ninguém aqui dessa igreja pode dizer assim: eu não fui doutrinado. Ninguém dessa igreja pode dizer: eu não sabia, não me disseram, não orientaram, ninguém falou. Nós somos indesculpáveis. Não tem como. Aí talvez você fale: Janeide, o que levou Manassés a isso? Talvez a pouca idade, a inexperiência. Os comentaristas vão dizer que talvez os maus conselhos, porque alguns conselheiros não aprovaram a reforma feita pelo seu pai, Ezequias. Reinou 55 anos, além de ser ruim, mais do que qualquer rei de Judá. E esses versos vai nos dizer que trouxe para junto de si tudo dos gentios que o Senhor abominava. Tudo que Deus dizia não faça, ele trouxe.
tudo que Deus disse não faça, ele fez. Verso 3: pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. E levantou altares a Baal e fez um poste ídolos, como que fizera Acabe, rei de Israel. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Olha só o que é que ele faz. A primeira coisa que ele faz: desfez os atos do seu pai. Tudo que Ezequias tinha reformado para ser adoração a Deus, quando ele entrou, ele desfaz. Nem consideração pela memória do pai ele teve. Retrato dessa geração rebelde, que não tem respeito pelos mais velhos. Vocês já perceberam isso? Que essa geração não respeita mãe, não respeita pai. Eu tenho uma amiga, ela não é crente, e ela fumou vários anos, mas ela não é crente. Mas ela nunca deixou o pai dela e a mãe dela ver ela fumando. Ela estava continuando fazendo o que era mal para a sua saúde. Mas o respeito que ela tinha para o pai e pela mãe, ela não queria que o pai e a mãe vissem ela fumando. Essa geração de hoje não tem respeito mais por pai e mãe. Tem que engolir o seu estilo de vida. Eu conheço uma pessoa, não é crente, e ela disse que queria falar comigo. Disse, diga. E ela disse, eu estou arrasada. É porque está gravando tudo. Olha, tem que parar de gravar esses negócios. Não dá certo. E o filho dela chegou para ela e disse, eu escolhi a minha opção sexual. Entenderam? Todo mundo entendeu, né? Porque não pode mais falar. E ela disse, eu estou arrasada. Mas o pior não é isso. É porque ele quer que eu aceite dentro da minha casa. E ela não é crente, viu, irmãos? E eu estou, Janeide, pressionada por ele. O que é que eu faço? Eu disse, meu Deus. Eu disse, olhe, não trate mal. É seu filho. Não humilhe, porque é seu filho. Mas você vai dizer a ele que do mesmo jeito que ele tem o direito de escolher a vida dele, você tem o direito de não achar normal. Então, dentro da sua casa, não. Porque essa geração rebelde, desobediente, procura o pecado, escolhe o pecado, e não respeita pai e nem respeita mãe. E o que tem de pai e mãe refém de filho, porque não tem postura para dizer aqui não. É esse espírito dessa geração. Primeira coisa que fez, se eu lá quero lá saber que de meu pai, eu vou desfazer tudo. Outra coisa também, levantou altares a Baal. Baal era o deus da fertilidade, da chuva e da colheita. Por que Baal? Economicamente Judá estava fraca. E Manassés queria que Baal mandasse chuva para ele prosperar. Usou a fé para bens próprios. Não importou se estava traindo a sua fidelidade a Deus ou não. O que importava era a parte econômica. O verso 3 vai nos dizer que ele adorava, irmãos, os exércitos dos céus. Adorava estrelas, o sol, a lua. Praticava astrologia, acreditava em horóscopo, era místico, ocultista, se vendeu aos deuses falsos por interesse. Estamos vendo a parte biográfica. Verso 4, 5, 7 e 8. Diz assim: edificou altares na casa do Senhor. Olha só, irmãos. Da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. 5. Também edificou altares a
todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. 7. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. 8. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dê a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que eles tenham mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Vamos lá. Se tornou idólatra. O que é idolatria? É quando nós tornamos coisas o nosso Deus, o nosso ídolo. Irmãos, desafiou abertamente a Deus, colocou ídolos na casa do Senhor. É como se algum pastor novo chegasse aqui nessa igreja e fizesse aqui e trouxesse imagens. Foi isso que ele fez. Quis igualar o Deus de Israel com os falsos deuses. O povo, quando ia adorar a Deus na casa do Senhor, quando chegava lá, quem era que estava também? Os deuses pagãos. É como se ele dissesse: adora a Deus, mas adora também aos ídolos. É diferente hoje. Os falsos profetas dizem: seja crente, mas fica no mundo. Serve a Deus, mas serve aos deuses desse mundo. Imagina a cabeça do povo quando ia adorar a Deus. Fez com que o povo se corrompesse espiritualmente. Verso 6. Olha só. E queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoreiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Irmãos, que coisa terrível. Desprezou os profetas que falavam em nome de Deus. Queimou seu filho ao deus Moloque, que era o deus dos cananeus. E diz a tradição que esse Deus era um Deus enorme, feito de ferro, e o seu ventre era aberto, e tinha um fogo dentro desse ventre, e as pessoas vinham com as crianças e colocavam as crianças dentro para serem queimadas. Ele pegou o próprio filho e fez isso. Homem frio, sem sentimento, adorador de falsos deuses. O deus Moloque pediu o seu filho. Os deuses desse século nos pedem coisas. Pedem que a gente sacrifique família, casamento, eles pedem tudo. Verso 16. Vamos lá. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal diante do Senhor. Os comentaristas vão dizer aqui que isso aqui é com relação ao sangue dos profetas. Quem se levantava contra ele, ele mandava matar. O profeta que se levantasse em nome de Deus contra ele, morria. E Josefo, um historiador, ele vai dizer que Manassés ordenava sacrifícios diários. A tradição judaica vai dizer que foi ele que mandou serrar Isaías em pedaços. O profeta Isaías.
A tradição judaica vai dizer que foi ele que mandou serrar. Verso 10 e 15. Então, o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-a e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança. Entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A gente vai ver aqui que diante de tanta iniquidade, talvez você pense assim: aonde estava Deus? Irmãos, tem coisas hoje que a gente vê tanto absurdo que nos passa pela cabeça, infelizmente, alguns segundos. Será que Deus não está vendo isso? Mas Deus, Ele não deixou de falar. Deus aqui fala ao seu povo. Deus levanta os profetas, para os profetas ensinar ao povo, para que o povo se voltasse para Deus. Mas o povo não escuta. E Deus vai dizer ali que no verso 13: o castigo da casa de Acabe será o mesmo para vocês. Eu vou fazer com vocês como eu faço com um prato quando está sujo. O que é que a gente faz com um prato quando ele está sujo? A gente rapa, não deixa nada. Deus estava dizendo: eu vou limpar, eu não vou deixar nada sujo. Mas olha a misericórdia de Deus. Deus não diz: eu vou quebrar o prato. Deus diz: eu vou emborcar. Deus misericordioso. Deus estava dizendo: o cativeiro vai ser para o bem de vocês. O cativeiro não será para a perdição. O cativeiro não será para o mal. O cativeiro será para o bem. Versos 9. Mas o que foi que eles fizeram? Eles, porém, não ouviram. E Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Manassés e o povo não levaram em conta a advertência de Deus. Manassés incitou o povo a pecar. Irmãos, e eu fico pensando, ainda encontra gente que fica do lado dele. São aquelas igrejas toda desmantelada, que o pastor está no terceiro casamento, a rua todinha sabe que ele não presta, o bairro todinho não sabe que ele não presta, e ainda tem gente nessa igreja. A gente fica assim: meu Deus, ainda tinha gente que seguia Manassés, e não tem hoje. Não tem gente hoje que segue os falsos profetas? Que não leva em conta caráter? Que não leva em conta vida com Deus? Às vezes só porque o camarada dá uma risadinha e bateu a mão na sua cabeça e diz: ele é tão simpático comigo. Ai, o povo junto com Manassés não ouviu. Assim como Manassés, os falsos profetas da atualidade ensinam o povo a pecar, irmãos. Homens que não pregam um verdadeiro evangelho, pregam um falso evangelho, evangelho sem arrependimento, evangelho sem santidade, evangelho sem compromisso.
A Bíblia vai dizer que o povo aqui rejeitaram a palavra. Antes do julgamento, Deus fala. Antes do julgamento, Deus adverte. Irmãos, antes das nossas escolhas erradas, Deus fala. Você jamais vai poder dizer, Deus me enganou. Você jamais vai dizer, Deus não me avisou. Deus fala, Deus mostra. O problema é que a gente toma as nossas decisões não diante da palavra, diante das nossas emoções. Eu decido porque eu gosto. Eu decido porque é bom. Eu decido porque é gostoso. Eu decido porque minha carne se satisfaz. Nós não tomamos mais decisões pela palavra. E agora eu faço como assim que Jonas Madureira. Paremos de romantizar. Vontade de Deus dói. Vontade de Deus nos desafia. Jamais você vai poder dizer, Deus não me avisou. Jamais você vai poder dizer, eu entrei nesse casamento cego. Entrou não, irmã. Você sabia. Você sabia que tinha cor desmantelada. Você sabia que o camarada era preguiçoso. Mas você quis. Porque você não amava. Você não amava. Deus avisa antes das nossas decisões precipitadas. Antes do julgamento, Deus fala. Agora nós vamos para 2 Crônicas 33, a partir do 10. A partir de agora, até aqui nós vimos a parte biográfica. Quem foi Manassés? O que Manassés fez? Quais os atos de Manassés? Tudo aqui era falando de Manassés. A partir de agora, a gente vai ver o olhar misericordioso do nosso Deus. Verso 10 e 11. Diz assim. Todo mundo achou? Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Provavelmente, lembra que ele reinou 55 anos? Provavelmente, isso aconteceu no 22º ano do seu reinado. A Bíblia diz que como eles não deram ouvido ao Senhor, Deus levanta a Assíria contra Manassés. E o verso 11 vai nos dizer a situação de Manassés. Preso com ganchos. E todos os comentaristas vão concordar em uma coisa. Sabe como era esse preso com ganchos? Era ganchos no nariz. Imagina. Você ser levantado por gancho. Amarrado com cadeias. Irmão, seja sincero. O que foi que passou agora pela sua cabeça? Diga, pode dizer. Hã? Bem feito. Bem feito. Merece isso e muito mais. Não honrou o Senhor, não honrou o Pai, não honrou o Filho, não honrou a nação. Bem feito, Janeide. Enquanto a gente diz assim, bem feito,
Sabe o que é que Deus diz? A prisão vai te livrar do inferno, Manassés. Os ganchos te livrará do inferno. As nossas dificuldades muitas vezes nos livram. As nossas dificuldades muitas vezes nos protegem. Porque foi isso que aconteceu aqui com ele. Verso 12. E a gente vai ler do 3 até a parte A. 12 diz assim. Eu acho que foi a coisa aqui. O vento deu aqui. 33. Verso 12. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhes oração. E Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Oh, irmãos, que Deus tão grande. Que Deus tão poderoso. A angústia foi o meio para o arrependimento. A dor foi o meio para o arrependimento. A Bíblia vai dizer: Manassés caiu em si. A Bíblia vai dizer: Manassés suplicou a Deus. Antes ele pedia aos deuses falsos. Agora ele entendia quem era o Deus verdadeiro. Sabe qual é a maior ilusão dos deuses falsos? É que os deuses falsos nos dizem, e nós acreditamos, que eles nos socorrerão na dificuldade. É por isso que nós acreditamos nisso. E às vezes o dinheiro é o nosso Deus. Por isso que a gente trabalha, acreditando que quando a gente estiver doente, a gente tem que ter uma poupança. Não, quando eu estiver velho, eu vou guardar, porque na minha velhice eu vou ter segurança. Os falsos deuses nos passam essa ideia errada, que na dificuldade eles nos socorrem. Só que é mentira. E sabe por que ele clama ao Deus verdadeiro? Porque ele estava sentindo na pele que os deuses que ele prestava culto não adiantou. E não ia adiantar. Aonde está, irmãos, a sua segurança? Meu Deus, como a gente não sabe de nada. Se eu perguntar aqui a todo mundo qual é o local que você acha que está mais seguro, você vai dizer o quê? Na minha casa. Só que numa bela manhã de sábado, uma caixa d'água rompe. E quem estava dentro de casa foi levado. A nossa segurança está, Janeiro, em fazer exercício. Faça exercício que você não vai ter doença. O empresário estava na maratona correndo, caiu, infarto fulminante, morreu. Isso não está a nossa segurança. Eu não estou dizendo que você não faça. Eu não estou dizendo que você não busque essas coisas. Eu estou dizendo que isso não te garante. Não garante, irmãos. Por isso que ele clama ao Deus. Mas olha o que é interessante. Irmãos, Deus é sensacional. Entrou no reino e disse: eu lá quero saber do meu pai. Eu vou desfazer tudo que ele fez. O que é que a Bíblia diz aqui nesses versículos? Lembrou dos ensinamentos dos seus. Então ele tinha recebido orientação acerca de Deus.
Ele tinha ouvido falar de Deus. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Pais, não deixem de falar desse livro da lei. Não vá nesse discurso. Porque meu filho, eu não quero ir contra ele. É os pais hoje perguntando: meu filho, você me ama? A minha mãe nunca perguntou a mim se eu amava ela. Agora, passasse na frente, que na sala, ela conversando com outra pessoa, aí tu ia ver o amor. Ela um dia me fez comer um cuscuz todinho. Porque a minha tia estava lá. Aí eu disse: esse cuscuz está pouco. Ela disse: você vai comer, eu vou fazer um agora. A fome já passa. Não deixem de falar do livro dessa lei, é para falar mesmo. Assim, de novo. Lá vem com a resenha de novo. É no deitar, no falar, andando, caminhando, todo dia, toda hora. Deus te colocou como pai para isso. Para falar. Quem ama, fala. Quem ama, exorta. Quem ama, tem cuidado. Quem ama, não quer perder. Não deixe de falar. Não seja amiguinho de pecado de filho. Tem pai abrindo porta de quarto para filho namorar dentro de casa, porque é melhor do que nas esquinas. Uma disse a mim, uma crente. Aí que eu disse a ela: mulher, tu me desculpe, mas eu jamais faria isso. Ela disse: eu prefiro deixar no parque do povo e ir buscar. Deixa de 10, fica acordada 2 horas, a bonitinha, a princesinha liga e ela vai buscar. E ela vai buscar. Lembrou dos ensinamentos dos seus pais. Humilhou-se perante Deus, lamentou pelos seus pecados. Quer ter os olhos de misericórdia de Deus voltado para você? Lamente pelos seus pecados. Não procure bode expiatório para o seu pecado. Não procure filosofar os seus pecados. Lamente pelos seus pecados. Tenha vergonha dos seus pecados. Diga a Deus: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Aí os olhos dele de misericórdia se voltará a seu favor. Porque, irmão, se ele perdoou Manassés, que Deus maravilhoso. Aí a Bíblia vai dizer que ele orou a Deus. Interessante que não tem o conteúdo da oração dele. Nós vimos aqui que ele era agoreiro, feiticeiro, necromante. Passou a vida toda invocando os mortos. Agora ele ora ao Deus vivo. Agora ele ora ao Deus misericordioso. Levante sua voz, ainda há esperança. Levanta o seu clamor, ainda há esperança. Nem tudo está perdido. Não diz o conteúdo da oração. Alguns comentaristas vão dizer que essa oração está nos livros apócrifos. Mas como nós não reconhecemos os livros apócrifos, então não faz bem trazer para aqui. Não diz como foi essa oração. Não sei, irmãos, pode ter sido uma oração com o mesmo sentimento de Ana, com a alma. Pode ter sido uma oração como a de Sansão, pedindo mais uma chance. Pode ter sido uma oração como a de Jonas, que se sentindo angustiado, preso ali, clamou a Deus. Mas uma coisa eu sei, Salmo 51, 17 diz: coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus.
1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Clame. Bote seu joelho no chão e diga: Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Não me deixe permanecer nesse pecado. Me ajuda, Senhor. Senhor, Tu és misericordioso, Tu és bondoso, Tu não trata como trata o homem, Tu não vê como vê o homem. Irmãos, Davi disse: é melhor cair na mão de Deus do que na mão do homem. Nós estamos na mão certa, na mão de graça, que na mão de misericórdia, na mão que não lança em rosto. Clame. Verso 13, parte B. Então, olha só, eu acho isso lindo. Reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que coisa maravilhosa. Reconheceu Manassés. Verso 3, o 13, né? E o fez voltar para Jerusalém. Quando ele reconhece que Deus é o Senhor, Deus faz ele voltar para Jerusalém. A gente precisa entender que esse voltar para Jerusalém significava voltou à presença de Deus, porque Deus só habitava em Jerusalém. Jerusalém era a casa de Deus, era lá que Deus estava. E ele volta. Irmãos, a angústia teve esse propósito. E nas nossas angústias nós precisamos nos achegarmos a Deus. Mas olha só que interessante. Vamos agora do 14 ao 16. Porque a gente vai ver os frutos desse arrependimento. Porque nós precisamos nos arrependermos, mas nós precisamos ter frutos. Irmãos, eu posso estar errado, você não precisa pensar como eu. Mas eu vou dar um exemplo. Às vezes o camarada está todo desmantelado. Aí é pego. Aí bota para chorar. Aí o povo diz: ô, bichinho. Se não fosse pego, irmãos, será que estava chorando? Arrependimento tem que ter fruto. Não é chorar hoje e amanhã está fazendo do mesmo jeito. Porque tem gente que é assim. Chora hoje, amanhã está fazendo a mesma coisa. Aí é descoberta, aí chora de novo, de novo. Olha os frutos do arrependimento de Manassés. Vamos lá. Vamos ler por parte aqui. Vamos primeiro ler o 14. Depois disto o quê? De orar, de ir para os ganchinhos, de lembrar dos ensinamentos dos pais, de clamar ao Senhor, de reconhecer que o Senhor é Deus, de ter voltado para Jerusalém. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Primeiro fruto do arrependimento de Manassés: se preocupou com os seus. Porque a cidade, ela estava exposta aos inimigos. Aí quando ele muda, ele edifica o muro, colocou guardas, significa que a cidade agora estava segura. A cidade estava
protegida. Manassés não estava preocupado com os inimigos. Ele não estava preocupado com quem entrasse, com quem saísse. Ele era idólatra, irmãos. Ele vivia para ele mesmo. O pecado te faz viver para você mesmo. Você não se importa com o outro. O pecado te faz você viver para os seus desejos, para os seus deleites. Casamento não é prioridade, você tem que ser feliz. Filho não é prioridade, porque você precisa realizar os seus projetos. E ele agora, ele diz: não, a cidade está exposta, eu preciso levantar os muros. O pecado nos deixa vulnerável, irmãos. A nossa família se torna vulnerável. Sem Deus nós não temos segurança. É ilusório achar que dinheiro, que esforço humano nos garante alguma coisa. Aquele homem que era idólatra, aquele homem que queima o filho, que oferece o filho em sacrifício, ele agora estava preocupado em guardar, ele agora estava preocupado em cuidar, ele agora estava preocupado em proteger, porque ele mudou a direção, porque agora Deus era o Senhor da vida dele. Quando Deus é o nosso Senhor, nós não vivemos para nós mesmos. O nosso casamento, a gente luta porque nós acreditamos que se nós deixarmos, outras pessoas vão sofrer. E por causa disso a gente renuncia, por causa disso a gente diz: não, eu vou ficar, Senhor, eu vou permanecer. O homem que queima o filho agora se preocupa em erguer muros. Verso 15 e 16. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Meu Deus, que coisa linda! Eu não sei se você entende isso. Eu não sei. Tirou tudo que ocupava o lugar de Deus, irmãos, fez uma faxina espiritual. E Deus quer que a gente faça isso. Sai arrancando tudo que desagrada a Ele, jogando fora tudo que atrapalha a nossa comunhão com Ele. Restaurou o altar, voltou a ter consciência de oferta. Subir aos montes para oferecer oferenda. Em outras palavras, para fazer macumba. Mas agora esse homem começa a oferecer a Deus ofertas. Vamos entender aqui. Sabe o que era ofertas pacíficas? Era para suplicar o favor de Deus. Aquele homem agora estava ali dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que é ofertas de ações de graças? Louvar a Deus pelo seu livramento. Trouxe a Manassés a noção de gratidão. E aquele homem que tinha colocado deuses pagãos na casa do Senhor, o verso 16, a parte C, vai dizer: e ordenou a Judá que servisse ao Senhor. Irmãos, é mesmo como eu estava vendo. Ele chegasse diante do povo e dizer: eu estava errado. Meus irmãos, me perdoem, eu errei. O nosso Deus é o único digno de honra e de glória. Me perdoem. Isso é arrependimento. Conclusão da história. Versos 18 e 19. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus,
e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos viventes. Vamos lá. A tradição judaica não está na Bíblia, mas a tradição judaica vai nos dizer que Manassés escreveu uma carta particular. E nessa carta, baseado nesses versículos aqui, a tradição judaica vai dizer que nessa carta o conteúdo era falando do seu pecado e da sua transgressão. Agradeceu aos profetas por repreendê-los. Ele tinha matado muitos profetas. E falou da sua oração, que alcançou misericórdia de Deus. Mas uma coisa nos chama a atenção, verso 20. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Interessante. Era desonra para o rei não ser sepultado com os outros reis. E a Bíblia vai dizer que Manassés foi sepultado na sua própria casa. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Mas tem consequências que ele não tira. Deus perdoou Davi. Mas a espada nunca mais saiu da sua casa. E um puritano diz assim: os arrependidos recuperam a consolação, mas nem sempre recuperam a reputação. Aprendemos algumas coisas esta noite para a gente terminar. Primeiro, não há pecado que não alcance a graça e o perdão de Deus. Não há, irmãos. Não espere uma angústia para voltar-se para Deus. Não fique adiando. Senhor, amanhã eu me ajeito. É igual, assim que a dieta. Toda segunda a gente começa. Pecado não fica sem julgamento. Quarto, hoje Deus pode te perdoar e restaurar sua alma. Clame a Ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você começamos mal. Como assim, Janeide? Nós nascemos mal, irmãos. Eu e você começamos mal. Nós nascemos em pecado, inimigos de Deus, desafeiçoados, filhos da ira, desobedientes. Mas Cristo nos deu a possibilidade de terminarmos bem. 2 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos mal, irmãos. Irmãos, quando eu olho minhas filhas, digo, meu Deus, como tu foi bom. Eu de 2 desmantelados. Casei grávida. Mentia para minha mãe, mais do que tudo. Nós começamos mal. Mas Cristo intervém no meio da nossa história. E nós vamos terminar bem. Você é eleito? Você é salvo? Eu quero lhe dizer que seu fim será glorioso. O ladrão da cruz teve a vida toda errada. Terminou bem. Sabe por quê? Porque o caminho é, olhe para a cruz, se arrependa, creia no Evangelho. Irmãos, quando a morte física nos vencer, nós fecharemos os olhos bem. Não importa a doença, não importa a forma.
Não importa se numa casa luxuosa ou num casebre. Não importa se no hospital particular ou no hospital público. Nós vamos terminar bem. Nós terminamos aqui e começaremos lá. Nós começamos mal, mas nós vamos terminar bem. Deus guarde a nossa alma.